Eu tenho certeza que você tem algum ativo ruim na sua carteira, que você tá tomando fumo, tomando naba, mas que por alguma razão você simplesmente não se desfaz dele. Sim, isso é muito mais comum na vida dos investidores do que vocês imaginam, inclusive com investidores experientes. E é aí que eu tenho recebido muitas perguntas de alguns seguidores que se parecem mais ou menos com isso. Bea, tem o IRB, Magalu, Casas Bahia, Americanas, ou enfim, todos esses ativos que a gente sabe que caiu 70%, 80%, 90%. Devo manter ou devo me desfazer? E a resposta para essa pergunta, ela é simples, mas ela não é fácil. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero te trazer quando você deve se desfazer de um negócio ruim, mas, acima de tudo isso, como fazer. Porque o como fazer é praticamente a etapa que muitos sequer conseguem chegar. Então me acompanhe até o final do vídeo, já deixem um like de vocês, se inscrevam aqui no canal e me contem aqui embaixo nos comentários se vocês têm um ativo ruim aí na carteira, que tá dando um baita de um prejuízo e você ainda tá decidindo se vai vender ou se vai manter. E o ponto é, isso acontece, gente, eu digo porque eu mesma já passei por isso algumas vezes, porque às vezes aquele ativo caiu 70%, 80%, 90% e a gente pensa o seguinte, tá? Ah, não, vai que em algum momento ele se recupere e eu consiga recuperar pelo menos uma parte do meu prejuízo. Não, é tão pouco dinheiro agora que eu já perdi 90% do meu investimento, deixa arder, o que sobrou não vai resolver minha vida mesmo. E aí, às vezes, a gente fica nessa de ficar segurando esses ativos que são ruins na carteira e não faz simplesmente nada a respeito disso. Agora, um outro questionamento que acontece, e a gente vai começar justamente por aí, é o seguinte: por que muitos investidores, eles vendem tranquilamente algumas ações, alguns ativos que estão indo bem, que performaram bem, e eles simplesmente não se importam de segurar ativos ruins, que são âncoras na nossa carteira? E para a primeira parte da pergunta, eu acho que cabe alguma reflexão a respeito do seguinte. É claro que a gente sempre ouviu, né, até a música do Mamonas diz isso, né, mais vale uma mão na teta do que dois no sutiã. Então a gente sempre tem aquela vontade de, não, vou colocar no bolso porque vai que o negócio vire e eu perca dinheiro. Mas aqui eu acho que cabe justamente uma falta de referência, que é o seguinte, né, quando a gente começa a investir, a gente não sabe o quanto nós podemos buscar no mercado para determinado tipo de ativo. E aí que nós devemos buscar referências em grandes gurus, em estratégias e por aí vai. Quando a gente fala, por exemplo, de um Peter Lynch, ele tem aquele conceito das 10 baggers dele, né? Que basicamente é o seguinte: ele investe em algumas empresas que, óbvio, podem oferecer um pouco mais de risco, mas é que ele busca crescimento e não para ter uma rentabilidade de 20%, 30%, que eu sei que é uma rentabilidade que muitas vezes você sente em coceirinha de já vender aquele ativo e colocar o lucro no bolso. Ele muitas vezes olha para essas 10 baggers pensando no seguinte: eu quero, no mínimo, que essas empresas se multipliquem por 10 vezes o seu valor. Então, ele não está buscando retorno de 20, 30, 50, nem mesmo 100%. São retornos de 1000% ou mais. Claro que isso é para um determinado tipo de ativo. Quando a gente fala, por exemplo, de dividendos, muitas vezes se você conseguir um retorno anual naquela empresa de 10 a 12%, já vai estar ok. Mas a questão é, nós precisamos buscar referências para nós entendermos o quanto nós podemos buscar no mercado. Quando a gente olha para o Buffett, ele mesmo sempre diz que nós faremos muitas escolhas medianas no mercado e tá tudo bem e isso é normal, mas que muitas vezes serão meia dúzia de bons acertos que realmente farão com que a gente tenha sucesso nos investimentos. E um caso muito emblemático dele é justamente com a própria Coca-Cola, que ele investe desde a década de 80 e já conseguiu mais de 5.000% de retorno ao longo de todos esses anos. Então, nós temos que começar a buscar referências e alinhar tudo isso com a nossa estratégia para nós não incorrermos nessa vontade de cessar um bom investimento só porque ele subiu 20, 30%, sendo que muitas vezes o seu viés é de longo prazo e você poderia esperar muito mais daquele tipo de investimento. Agora vamos para a segunda parte da pergunta, que ela é a que realmente importa e o tema central desse vídeo. Por que é que os investidores, eles não se importam de segurar alguns ativos ruins que estão ardendo ali na carteira, mas que também não estão indo para lugar nenhum? E aqui a gente começa a entrar na parte de vieses comportamentais, gente. E isso daqui é o calcanhar de Aquiles da maioria dos investidores. A parte técnica, essas questões, a gente aprende rapidinho. O problema do investidor são os vieses e a parte comportamental. E uma forma da gente começar
a driblar esses vieses é estudando eles. E aqui eu já trago uma recomendação de literatura, que é este livro do Morgan Housel, que é a Psicologia Financeira. Ele fala muito desses vieses comportamentais e como eles atrapalham a vida do investidor e algumas decisões financeiras, inclusive da nossa vida, tá? E quando a gente fala dessa questão de ter ativos ruins e manter na carteira, aqui, ao meu ver, eu acho que tem dois vieses que combinados são fatais. O primeiro é a aversão à perda. Gente do céu, investidor, aliás, as pessoas no geral, né? Ninguém gosta de perder. E perder dinheiro, então, nem se fala. A gente sempre brinca no mercado financeiro que a parte mais sensível do investidor é o bolso. E você assumir um prejuízo, vender um ativo em prejuízo, é você assumir que você perdeu, é você assumir que você falhou, que você escolheu errado, que aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho, mas que você falhou e pior ainda, que você perdeu dinheiro. Esse viés, combinado com o medo de arrependimento, que é um outro viés, é batata. Para você manter aquele ativo na carteira por anos e anos sem levar a lugar nenhum, esses dois vieses combinados são fatais. Por quê? Porque o medo do arrependimento é que muitas vezes o investidor que está ali no prejuízo, ele tem medo de se desfazer daquele ativo e amanhã ou depois aquele ativo simplesmente se recuperar, explodir, e aí ele vai ficar com aquela dor de corno. Meu Deus, se eu não tivesse vendido, eu teria conseguido recuperar meu prejuízo, ou teria inclusive ganhado algum dinheiro. Então esses dois vieses, eles atrapalham muito. E é aí que a gente precisa começar a entender como driblá-los, né? Então quando chegam perguntas de seguidores, né? Bea, tenho IRB, devo vender ou devo manter? Ou para qualquer outra ação que esteja numa situação como o caso de IRB, eu sempre digo o seguinte, tem uma pergunta que ela é muito simples de ser feita, mas não é tão fácil de ser respondida, que é a seguinte: se você não tivesse nenhuma posição nessa ação, zeradinho, se você nunca tivesse comprado ela na vida, você colocaria dinheiro nela hoje? Se a resposta for não, por óbvio, você deveria vendê-la. Se a resposta for sim, então sim, você poderia manter e quem sabe até avaliar se não vale algum tipo de aporte nela. Só que para você chegar nessa resposta, é óbvio que não é tão fácil assim, porque isso requer que você estude um pouco mais sobre aquele ativo para chegar nessa conclusão. E aí, nessa hora que a gente vai estudar, existe um outro viés que nós temos que ter cuidado, que é o tal do viés da confirmação. Muitas vezes os investidores, eles só buscam informações que vão confirmar aquela decisão que lá no interior ele já tomou. Então, quando você for responder essa pergunta, comece pela opinião contrária, entendeu? Se você já tem posição naquele ativo, comece pesquisando todos os motivos do porquê você deveria vender aquele ativo. E aí você tenta encontrar objeções para esses motivos. Se você conseguir trazer objeções para todos eles, aí você começa a pesquisar motivos talvez para manter ou até mesmo aumentar a posição. O ponto é, cuidado com esse viés também. Mas a partir do momento que você chegou nessa resposta, é algo simples, porém, claro que não é fácil de executar. E aí que a gente vai para a parte prática da coisa, que é a parte que eu acho que a maioria dos investidores tem uma grande dificuldade de fazer, justamente porque não quer assumir aquele prejuízo, né? Então, a primeira coisa que eu recomendo que você faça, se você tem algum ativo ruim na carteira, é olhe para o mercado e busque algumas alternativas, alguns ativos que lhe agradam e que você imagina que podem trazer um bom retorno lá na frente. E isso por quê? Porque a segunda parte, que seria efetivamente vender o ativo ruim, ela só vai conseguir ser feita se você já tiver destino para aquele dinheiro, mesmo que seja pouco dinheiro, porque muitas vezes você perdeu 80%, 90% de um investimento ali, não te sobrou muito, mas às vezes é melhor pegar aquele dinheiro e alocar em algo novo que lá na frente pode se multiplicar ou enfim trazer um excelente retorno, do que deixar ele ali ardendo sem grandes perspectivas. Só que você só vai conseguir fazer isso se você tiver uma finalidade para esse dinheiro, e ao meu ver é por isso que muitos não conseguem se desfazer dessas posições ruins, porque eles simplesmente não conseguem encontrar uma finalidade melhor, mas encontrado essa finalidade, aí sim você vende e aloca imediatamente o dinheiro nesse novo ativo. E aí um terceiro passo em relação a isso, e aqui eu recomendo demais que vocês façam isso, sei lá,
vamos pegar o caso de IRB mesmo. Se você vendeu o ativo, tire ele da tela. Pare de querer ficar olhando todo dia a cotação se subiu ou caiu depois que você vendeu, porque basicamente isso é só para alimentar aquele medo do arrependimento e ficar com dor de corno, porque Murphy funciona muito bem no mercado. Geralmente quando você compra, no outro dia ele já cai, ou na mesma hora mesmo. E o mesmo às vezes acontece, você vende aquele ativo e no dia seguinte ele segue subindo. E aí você fica se perguntando, meu Deus, eu acho que eu não devia ter feito isso. Então tira da tela e fica algumas semanas ou até mesmo meses sem acompanhar. Depois tudo bem, você pode voltar a acompanhar, porque inclusive não é porque você vendeu hoje um investimento ruim que ele não pode ser um investimento bom lá na frente. E eu digo isso por experiência e, aliás, por uma lição amarga que eu tomei, inclusive com o caso de IRB. Na época lá de 2020, quando começaram a tirar aqueles esqueletos do armário de IRB, todos aqueles escândalos, eu lembro que eu troquei uma ideia com um colega de profissão, com um analista, e ele me disse o seguinte, olha, Bea, eu vou mandar todos os meus clientes venderem as ações de IRB. E isso foi logo ali no primeiro escândalo que ela caiu, se não me engano, acho que era uns 10%. Ele disse assim, eu prefiro que meus clientes assumam um prejuízo de 10% do que fiquem segurando esse ativo, porque eu não tô com um bom pressentimento. Então eu prefiro que a gente espere de fora e, se for o caso, se eu tiver que, sei lá, daqui a algumas semanas ou alguns meses, indicar ela de novo para a carteira dos clientes, eu vou fazer sem problema nenhum. Mas por hora eu prefiro aguardar de fora. Na época eu questionei, mas será que a gente deveria fazer isso mesmo? E eu mesma não fiz. E eu acabei deixando arder esse investimento para até chegar a um prejuízo de 90%. Sendo que, se eu tivesse levado em consideração esse analista, que já tinha algumas décadas de experiência no mercado, muito provavelmente eu teria vendido, esperado de fora, e aí quando eu achasse que não, agora a IRB está consertando a casa, agora eles vão fazer um turnaround e vão se recuperar, eu poderia colocar tranquilamente dinheiro ali de novo. Só que acabei assumindo um prejuízo ali de 90%, e aí para você recuperar um prejuízo desse, não basta só subir ali 100%, vai ter que subir muito mais para isso, e essa é a situação de muitos investidores. Então tá tudo bem você às vezes se desfazer de um negócio ruim, e não quero dizer que ele não possa se tornar um negócio bom lá na frente. Só que ali nos primeiros dias eu realmente recomendo que vocês tirem ele da tela para não correr o risco de ter essa dor de corno, beleza? Bom, pessoal, eu acho que essas eram as principais reflexões a respeito dessa questão, dessa dificuldade de nós mantermos, ativos ruins na carteira. E eu espero que, de uma forma que eu sei que não é tão fácil, mas é relativamente simples, você consiga dar esse pontapé com algumas ações que eu sei que muito provavelmente boa parte de vocês tem na carteira, beleza? Bom, pessoal, eu me despeço por aqui, mas eu vejo vocês então no próximo vídeo.